Eu trabalhei no módulo de cobrança da água e instrumentos de gestão, com os participantes, um material que eu costumo trabalhar para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. O que é isso, né? Nós enfatizamos o uso dos jogos para esse desenvolvimento para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático por três questões principais e fundamentais. Eu costumo trabalhar com o jogo porque eu entendo que o jogo ele possibilita, né, três dimensões essenciais tanto para o trabalho com adultos quanto o trabalho com crianças, né? Quais dimensões são essas, né? A dimensão cognitiva, a dimensão afetiva e a dimensão social. Então, a dimensão cognitiva no sentido de que o trabalho com o jogo, as situações problema que os jogos colocam, elas demandam a criação de estratégias de resolução desse problema, que são estratégias mentais, que são estratégias de pensamento. E isso, então, demanda a elaboração de estruturas de pensamento, elaboração de novas estruturas ou reorganização de estruturas de pensamento já existentes. Então, essa seria a dimensão cognitiva. Na dimensão social, entra a questão da troca entre os parceiros, né? A gente procura priorizar o trabalho em grupos, em grandes grupos ou pequenos grupos, porque dentro da perspectiva do trabalho com o jogo, a gente entende que é necessário o outro, porque o outro problematiza, o outro desafia, o outro te dá parâmetro de comparação. Eu vou tomar decisão para uma jogada, então eu tenho que olhar a jogada que o outro está realizando, eu não posso ficar centrada apenas na minha jogada. Então, essa dinâmica existente na relação com os parceiros de jogo faz com que, além dos aspectos cognitivos que eu falei agora há pouco, faz também com que demande essa troca social, essa interação social. Essa seria a segunda dimensão do jogo. E a terceira dimensão, que é a dimensão afetiva, porque a gente entende assim que o jogo, pelo caráter lúdico que ele propicia, a pessoa entra no jogo da maneira que ela sabe jogar. Então, afetivo por quê? Porque assim, não existe uma cobrança de uma resposta certa ou de uma resposta errada, existe apenas o entrar no jogo, jogar pelo prazer de jogar. Bom, e por que jogo, né? Por que jogos com essa equipe, né, de educadores, de professores dentro da educação ambiental? Porque na perspectiva que eu trabalho, eu entendo que a gente joga do jeito que a gente vive. Por que isso? Quando eu me coloco dentro de um jogo, eu me coloco por inteiro, eu me coloco como aquela pessoa que eu sou. Então, todas as dimensões envolvidas naquele jogo são dimensões que eu levo para a minha vida no dia a dia. E pensando nesse trabalho com educadores que têm com o objetivo de trabalhar dentro da educação ambiental, a gente não pode ter uma visão centrada. Nós não podemos ter uma visão em um único aspecto, tanto na perspectiva do jogo quanto na nossa vida, no dia a dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho que ter uma visão sistêmica, eu tenho que entender as relações parte-todo. Eu, particularmente, considero isso fundamental para um trabalho na dimensão ambiental, porque eu tenho que olhar aquilo que eu faço dentro da minha posição no ambiente que eu vivo, mas interligada com o que os outros fazem. Então eu priorizei, por exemplo, nesta oficina, vou tentar me fazer clara, eu priorizei um trabalho com um jogo em específico que trata
da questão da relação parte todo, como eu falei, assim, ele é um jogo que trabalha essencialmente com representações espaciais, né? É um jogo chamado jogo de 4 cores, onde as pessoas tinham que pintar uma determinada figura, que pode ser um mapa, por exemplo, né? E sendo que cada região da figura deveria ficar com uma cor, utilizando somente 4 cores, e não poderiam haver cores iguais nas vizinhanças. Então, se o sujeito decide pintar uma determinada região de uma cor, as regiões que estão ao redor necessariamente não poderão ser daquela cor. Então, isso possibilita o sujeito envolvido na ação de jogar considerar as estratégias para a solução desse problema que o jogo coloca, ao mesmo tempo em que, numa perspectiva de mais longo prazo, ele levaria isso para a sua vida no sentido de que eu olho a localidade em que estou, mas a minha localidade está interrelacionada com as localidades da minha região. Normalmente, quando a gente fala de desenvolvimento de raciocínio lógico-matemático, nós temos a tendência a pensar que isso está relacionado somente com a matemática. E não é verdade, porque raciocinar logicamente é algo que a gente precisa fazer no dia a dia, na maior parte das coisas, das tarefas, das atividades que a gente realiza no nosso dia a dia. Desde quando a gente levanta, quando a gente vai escolher que roupa que eu vou colocar hoje, se combina ou se não combina, desde uma frase que eu vou falar, que palavras eu vou usar. Isso tudo é lógico, isso é raciocínio lógico. Então a gente entende que para se trabalhar com as pessoas na perspectiva da educação ambiental, essa pessoa tem que estar descentrada, ela tem que ter uma flexibilidade de pensamento, ela tem que ter tomada de decisão, tomada de posição, solucionar problemas, que é a coisa que a gente faz no nosso dia a dia, constantemente. E entendo que os jogos, eles propiciam essa atividade mental por parte do sujeito nela envolvido.